João capítulo 16, a partir do versículo 5, nós vamos estar lendo, tá bom? E o tema da nossa mensagem hoje é o Espírito Santo, a minha pessoa. Eu podia falar meu amigo que dava certo, meu melhor amigo. Eu podia falar meu consolador que dava certo. Eu podia falar, gente, tanta coisa dele, porque tudo isso é a verdade. Como eu estava dizendo, eu podia falar tanta coisa, tanta coisa. Mas eu quis falar minha pessoa. E eu vou explicar por quê. Vamos lá ler? João 16, a partir do versículo 5. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunte para onde vais? Porque falei essas coisas e o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é bom e para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, o Consolador virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou ler de novo. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Agora eu vou repetir isso aqui. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. É isso aqui que eu queria consertar. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eu fiquei pensando, quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, vocês imaginam homens que muitos deles não tinham chance nenhum de nenhum tipo de ascensão, nenhum tipo de unidade, de comunhão, de convivência junta. Gente como Mateus, por exemplo, não era bem visto pela sociedade. Ele era cobrador de impostos, ele era tipo inimigo mesmo dos judeus. Um homem estouradão que nem Pedro. Eles passaram 3 anos na convivência, na intimidade com Jesus. E hoje eu fiquei pensando a importância da gente ter um amigo íntimo. Uma pessoa para a gente abrir o coração. Uma pessoa para a gente conversar. Porque assim, as pessoas conheciam um Jesus multiplicador de pães, conheciam um Jesus que transformava água em vinho, um Jesus que tocava os leprosos e os curavam, um Jesus que fazia os paralíticos andar, um Jesus de multidão. Mas aqueles 12, eles conheciam um Jesus íntimo. Um Jesus que dormia perto dele, que fazia as refeições com ele. Um Jesus que conversava com eles coisas normais, coisas de amigo, assuntos do dia a dia. Eu fiquei imaginando hoje, por exemplo, nesses dias das lives aí, eu venho falando para vocês a respeito do meu irmão ter estado esses dias todos aí passado na UTI, dele ter feito uma cirurgia de grande porte e ter estado na UTI. Nós temos o grupo da nossa família, mas eu pouco falava lá no grupo, mas eu ficava com a minha sobrinha, falando com a minha sobrinha todos os dias no privado. Eu queria saber o que estava acontecendo. Na hora que ela ia ligar, eu queria saber.
Na hora que ela ia pegar Nos momentos que vinham as notícias que não eram boas, eu não ia lá pro grupo, eu não ia lá pra multidão. Eu procurava aquela pessoa ou aquelas pessoas que eu podia abrir meu coração e dizer: eu tô com medo, tô angustiada, eu não tô conseguindo, nesse exato momento eu tô chorando. E eu acredito nisso com os discípulos conversando com Jesus, falando das angústias, das dores, de coisas que eles viveram na infância, de coisas que eles viveram nas sinagogas, de frustrações que eles tiveram, de medos que eles tiveram. E Jesus aconselhando, e Jesus consolando, e Jesus direcionando eles. E Jesus dando sentido, dando significado para a vida deles. E isso não foi um dia, nem 2 dias, nem 3 dias. Foram 3 anos. Um dia, a Bíblia diz isso. Pedro chegou para a missão e Pedro não estava muito bem. Porque a mulher de Pedro não tinha dormido aquela noite. Porque ela tinha passado a noite cuidando da mãe dela. E ao chegar perto de Jesus, Jesus perguntou: o que houve, Pedro? É minha sogra. Minha sogra está muito mal em casa. Mas o pior da minha sogra estar mal é que a minha esposa fica muito angustiada. E eu me alegro muito em estar em missão com o Senhor, estar fazendo a obra com o Senhor, mas eu vejo quanto a minha esposa está sofrendo. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra dele. Vocês imaginam que alegria, que sorriso a esposa de Pedro, a família de Pedro, que gratidão, porque a Bíblia diz que quando a sogra de Pedro ficou curada, logo ela começou a servir a Jesus. Ficou boa. Imagina as experiências, isso é a experiência que a Bíblia conta, mas imagina um monte de experiências que eles viveram com Jesus, experiência de amigo, experiência de ter Jesus como a pessoa deles. Aí estava chegando o dia de Jesus voltar para o Pai. Jesus seria entregue, Jesus passaria pela crucificação, morte e ressurreição e voltaria para o Pai. E Jesus contou isso para eles. Eles se entristeceram de uma forma que estava difícil Jesus conversar com eles sobre esse assunto. Aí Jesus disse para eles assim: mas eu afirmo uma coisa para vocês. É necessário que isso aconteça. É para o bem de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo assim: é vantagem para vocês. Aí eu fiquei imaginando de uma forma muito didática. Porque assim, a presença do Cristo, daquele Jesus humano que estava com eles, por exemplo, se Jesus fosse na casa da sogra de Pedro para curar, se João naquele exato momento precisasse de Jesus para resolver um problema na casa dele, ia ser que nem Jairo, ia ter que esperar Jesus resolver o problema, igual Jesus resolveu da mulher do fluxo de sangue, para depois ir na casa de Jairo. Jesus disse assim: ó, eu vou para o Pai. É necessário. É uma vantagem. É para o bem de vocês. Porque eu vou. Porque se eu ficar aqui, não vai vir o outro Consolador. Porque o outro Consolador, ele vai estar em vocês. Ele vai ser a pessoa de cada um de vocês.
É extraordinário. É muito mais vantagem. Ele vai ser ele vai ser Deus igual. Ele vai ser eu em vocês. Ele vai ser o Pai em vocês. Gente, eu não sei vocês, mas só de pensar nisso, de falar disso, a minha alma se alegra. Porque eu já ouvi pregações poderosas do Espírito Santo como fogo, do Espírito Santo como vento. Mas eu nunca, se eu sair na janela de manhã e falar, bom dia, vento, o vento não vai me dar bom dia. Se eu chegar numa fogueira, por mais que o fogo, ou numa floresta incendiando, e falar assim, oi fogo, como vai? Meu amigo, para um pouco. O fogo não vai ter relacionamento comigo, ele não vai conversar comigo. Apesar dessas coisas, água, fogo, vento, ser símbolo do Espírito Santo, o que Jesus estava deixando claro para eles era que o Espírito Santo, o Consolador que viria, era uma pessoa com sentimento, uma pessoa com vontade, uma pessoa que ia sentir tristeza, alegria, uma pessoa que ia se relacionar, que ia cuidar deles. Uma pessoa que ia falar com eles, que ia estar com eles, que ia cuidar deles. O Consolador. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Aí eu fiquei pensando a respeito disso. Raquel, e eu fiquei me perguntando, por que o Espírito Santo, e eu marquei algumas coisas, e eu quero ir na sequência, por que o Espírito Santo é a minha pessoa? Porque existem pessoas muito importantes para a minha vida. Por exemplo, minha mãe e meu pai. Meu Deus, meu pai e minha mãe. Quando eu tinha 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, eu pensava assim, meu Deus, se um dia acontecer alguma coisa com meu pai e minha mãe, eu morro junto. Eu não vou viver sem eles. No entanto, faz mais de 20 anos que meu pai faleceu. E eu continuei. Dia 18 de junho, farão 2 anos que a minha mãe faleceu. E sofrendo ou não, angustiada, eu vou falar sobre isso, eu continuei. Eu tenho amigas que perderam filhos. E dilacerada, elas continuaram. E despedaçadas, elas continuaram. Mas eu tenho uma absoluta certeza que eu, Raquel, eu não viveria, eu não respiraria, eu não seria nada sem a pessoa do Espírito Santo. Eu botaria tudo a perder, eu me desgraçaria, eu me arrebentaria, eu teria ficado louca quando a minha mãe morreu. Eu teria perdido o norte da vida. Ele é minha pessoa, primeiro. Olha o que Deus colocou no meu coração. Por que ele é minha pessoa? Ele é minha pessoa que eu não vivo sem. Porque ele me convence dos meus erros. Eu fiquei pensando hoje, Raquel, como você é uma pessoa difícil. Difícil porque você é mimada. Difícil porque você é frágil. Difícil porque Deus colocou você em responsabilidades que são maiores do que você. E você é frágil. Você é um potinho de barro. E como você é uma pessoa difícil. Mas o Espírito Santo é minha pessoa. Porque ele me convence dos meus erros. Já teve dia... Lá em João 16:8, diz que esse é o papel dele. Quando ele vem para nos convencer.
do pecado, da justiça e do juízo. Já teve dia e eu tenho uma ovelha que um dia ela estava indo embora e ela estava muito chateada, mas muito chateada comigo. E a chateação dela e a bronca dela é porque ela tinha ouvido coisas que a maioria daquelas coisas eu não tinha feito. Mas como diz ela disse assim: eu te julguei demais, pastora. Eu não estava podendo olhar na sua cara. E quando ela estava indo embora, eu saí do meio do culto e fui atrás dela e falei assim: escuta aqui. Porque o Espírito Santo me fez ir atrás. Falei: olha, se precisar ser seu capacho, eu vou ser. Se precisar ser seu tapete, eu vou ser. Mas vamos consertar isso aqui. Me perdoa. Eu não justifiquei, eu não denegri ninguém, eu não botei a vida de ninguém ali, porque eu sabia que por mais que eu quisesse estar certa, eu estava errada também, e muito errada. Mas quem me convenceu disso? O Espírito Santo. Às vezes eu falo assim: não, eu não vou pedir desculpa, eu não vou pedir perdão por isso. Não tem cabimento, não fui eu que comecei isso. Aí você vem para casa, o Espírito Santo, e você tá lá turrão, e você tá lá, o Espírito Santo vai falando com você. Assim é comigo. E daqui a pouco você vai lá e conserta. E depois você mesmo, eu sempre falo isso com a minha amiga Meire, eu falo: Meire, eu acho que a gente é besta. Eu acho que eu sou besta. Eu acho que eu sou besta. Depois a gente chega à conclusão: nós somos guiadas pelo Espírito Santo. Foi Ele que fez isso, porque nós não seríamos capazes. A gente não é bom para isso, a gente não presta para isso. Porque a nossa vontade é dar sabe? O que você está pensando? Então o Espírito Santo é minha pessoa. Qual é a vantagem de Jesus ter enviado o Consolador para estar comigo? Para morar em mim, para estar em mim, porque Ele não deixa, Ele me libertou de mim, do meu eu, Ele não deixa o meu eu maldito agir. Ele não me deixa para ir socorrer a Meire, Ele não me deixa para ir socorrer a Roberta, Ele não me deixa aqui fazendo besteira e para ir socorrer a Adriana. Não! Ele me socorre e diz: não vai fazer isso. Ele socorre a Adriana: não faça tal. Ele socorre a Meire: para. Ele está com todos nós, ao tempo inteiro, todos os dias. Habita em nós, mora em nós, convence a nós do pecado, da justiça e do juízo. Ele conhece o quão difícil eu sou, o quão trabalhosa eu sou. Ele é minha pessoa, porque só Ele entende de mim de verdade. Ele é minha pessoa. Deixa eu dizer para você, eu já fiquei com bronca. Você vai falar assim: cara, ela vai ter coragem. Eu vou, claro. Eu já fiquei com dificuldade de falar com Deus. Quando eu voltei do velório da minha mãe, eu quero falar do jeito que eu preciso falar. Eu falei para minha filha: não avisa para ninguém que a mamãe chegou. Mãe, deixa eu avisar pelo menos para Meire, ela é sua amiga. Eu falei: eu não quero falar com ninguém, porque ela vai convencer a mamãe de que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Por favor, deixa eu falar pelo menos com ela. Eu falei: ninguém.
Porque eu estava com uma dificuldade de entender se eu tinha pedido para ele só para acordar minha mãe lá na UTI, só para eu falar com ela. E 11 dias eu fiquei ali, ela não acordou. E fui eu que recebi a notícia dos médicos que ela tinha ido para a glória, que ela tinha ido embora. E o primeiro dia que eu fui para a igreja, 3 dias depois que eu cheguei em Santos, todo mundo falava coisas bonitas para mim. E justamente a Mary, que eu sabia que Deus ia usar ela, eu não sei porquê, mas eu sabia. Quando eu cheguei perto dela, ela disse assim: eu sei que tá tudo ruim. Nada tá bom. Nem entender Deus hoje tá bom. A gente não entende as coisas que Ele faz. Tá tudo esquisito. É complicado demais entender essas coisas. Tá tudo ruim. Hoje é dia só de chorar. Chora, fala tudo o que você quiser, você tem direito. Mas eu digo uma coisa pra você, ele vai arrumar isso. Ele vai arrumar, ele vai dar um jeito nisso. E eu fui convencida de que eu não tinha que ficar com aquela dor e transformar ela em dor de amargo. Que podia até demorar para sarar, mas ia sarar. E eu fiquei ali falando, e acho que 1 hora, sei lá. A gente nessa hora, você não conta horas. Então ele é minha pessoa, porque ele me convence do meu erro. Por mais que pareça que eu tenha razão, eu não te pedi muita coisa. Eu parei de pedir para trazer a minha mãe de volta. Eu só queria que ela abrisse o olho e visse que a filha dela estava ali. Mas o Senhor não fez. Eu estou muito chateada. Mas o Espírito Santo me convenceu na maior simplicidade. Ô, pessoinha difícil, eu sou sua pessoa. Eu sou sua pessoa que não vai deixar você pôr tudo a perder. Eu sou sua pessoa que não vai deixar a principal comunhão da sua vida, que é a sua comunhão com Deus, se perder. Eu sei que Ele é sua pessoa também. Porque Ele é sua pessoa, você não se desgraçou. Porque Ele é sua pessoa. O juízo de Deus não está sobre a sua vida. Porque Ele é sua pessoa. Você foi livre da condenação do inferno. Porque Ele é sua pessoa. Você está ouvindo essa mensagem, o Espírito Santo está falando com você. Outra coisa que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar calmamente. Ele é minha pessoa porque Ele é meu guia. Lá em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Diz assim: e você ouvirá uma voz por trás de ti dizendo: esse é o caminho, anda nele. Quantas vezes a gente eu tô falando, é minha pessoa, e eu quero que você tome para você. Eu quis ir por caminhos e fazer coisas que na minha cabeça estava certo, estava corretíssimo. Ah, mas se o Senhor não tivesse me guiado. Ah, se o Senhor não tivesse me guiado. Quando eu passei pelos vales de sombra e de morte. Porque parecia que aquilo era vida. Parecia que aquilo ali era águas boas, mas tinha veneno ali. Parecia que aquilo ali era aliança de Deus, mas tinha veneno de morte ali. Mas porque a minha pessoa estava comigo, a minha pessoa que eu não posso ficar sem ela. A minha pessoa que está comigo no caminho que eu não conheço, no caminho que que eu não sei dar um passo nele. Ele me tirou de lá.
Ele me tirou de alianças erradas. Ele me tirou de coisas que eu pensava que era bom para minha vida, bom para o meu ministério. Ele me tirou de lá. Eu me lembro, e eu vou falar tudo que está dentro do meu coração. Eu dirigi uma igreja lá em São Vicente, junto, meu marido e eu, né? E tinha ovelhinhas que eu cuidava, nós cuidávamos desde o dia 1, desde o 0. Pessoas que eu estava com elas no momento mais difícil, que eu dizia, não faça isso, vai dar errado, filho, não faça teu, vamos isso é bom pra tua vida, vamos lá. Que a gente estava junto quando carregamos areia, quando levantamos tijolos para cima, quando amarramos arame para construir, tudo. Aí o Espírito Santo de Deus nos dirigiu. O Espírito Santo nos dirigiu que pedíssemos a bênção e saíssemos daquele ministério. E tinha uma ovelhinha que ia casar. E estava com o casamento marcado para poucos dias depois. E meu marido e eu éramos os padrinhos. E eu já sabia que roupa que eu queria ir. Pensa, o meu bebê ia casar, o meu príncipe ia casar. Ele ia casar com uma menina que tinha chegado na igreja tão triste, tão depressiva. E Deus tinha feito uma obra grandiosa na vida dela. O meu príncipe que cantava para Deus ia casar. O meu príncipe que gostava de pagode ia casar. O meu príncipe que eu vi crescendo na fé, apaixonado pela palavra, ia casar. Um filho, aquilo é filho. E não vai mudar nunca. Aí um dia o telefone toca. Pastores, eu e a fulana precisamos falar com vocês. Aí nós somos. Poxa, tínhamos saído debaixo da bênção, guiados pelo Espírito Santo. Aí levaram a gente numa lanchonete. E disse assim, olha, sabe o que é? A gente chamou a senhora aqui, o pastor, porque vocês não vão mais poder ser nossos padrinhos. É? O que aconteceu, filho? Porque o nosso pastor disse que não vai se sentir bem com vocês no altar junto com eles. A presença de vocês no altar junto com ele vai causar muito mal-estar, muita indisposição ministerial. Eu me lembro exatamente o que eu senti. Parecia que a cadeira, os pés da cadeira foi abrindo assim. E parecia que eu ia afundando. E parecia que tinha um container em cima das minhas costas. E eu firmei os braços na mesa. E falei assim, e você, filho, o que você pensa? Eu concordei, né? Porque eu não quero contrariar o meu pastor. Eu fiquei pensando, quê? Seu quê? Eu não quero contrariar o meu pastor. Eu sinto muito. Aí eu fiquei firmona. Agradecemos pelo lanche. E saímos dali. Eu te dou minha palavra, que naquela noite eu não dormi. E eu me lembro exatamente, eu fiquei tão encolhidinha na cama naquela noite, eu fiquei pensando tanta coisa, eu fiquei pensando, gente, eu não fiz nada.
Nós só servimos, nós só amamos esse ministério. O que aconteceu? Eu só sei que 1h da noite eu adormeci. E no outro dia, eu acordei com uma coisa dentro do meu coração. Você é geradora de vida. Ninguém vai tirar isso de você, não. O importante é que ele estava lá no lamaçal de pecado. Hoje ele é adorador. Você vai ver a vida dele frutificar. Você vai ver ele como homem de Deus. Ele vai ter um casamento abençoado, feliz. Eu vou estar lá. Eu vou abençoar ele. Eu ouvi tuas orações. Eu respondi tuas orações. Eu fiquei, sabe assim, tão agradecida do... Aí tá bom, eu falei, ué, como é que eu sarei tão rápido? Aí ligou uma menina pra mim, que hoje ela congrega na Vida Nova, chama Silvana. Ela tem uma filha que chama Shirley. Ela falou assim pra mim, pastora, essa noite eu tive um sonho tão engraçado com a senhora. Eu falei, que sonho, Silvana? Ela falou assim, eu sonhei, já era de madrugada quando eu sonhei. Eu sonhei que a senhora estava tão desesperada, só estava desbaratinada. A senhora corria para lá, para cá, para lá, para cá, numa angústia, num choro. E aí, vinha uma mão e pegava a senhora, ia pegando a senhora e trazendo, e pegava a senhora e punha no colo. E a senhora se aquietou assim no colo e dormiu. De modo que a senhora literalmente dormiu naquele colo. Eu não vi o rosto, mas a senhora era desse tamanho, mas a senhora cabia naquele colo. De modo que a senhora dormiu naquele colo. Aquela mão te pegou, te guiou, te trouxe pro peito e a senhora dormiu ali naquele colo, que aquela mão fez um colo para a senhora dormir. Tipo uma redinha, a senhora dormia ali. A gente estava indo resolver os negócios. E eu me lembro que a gente estava dentro do carro quando ela estava contando, né? Ela estava falando no telefone. E eu disse assim, cara, isso ninguém pode tirar. Enquanto essa presença estiver na minha vida, enquanto sua mão me guiar, enquanto seu colo for o meu lugar de dormir, ninguém segura nós dois. Nós seremos implacáveis. Nós seremos indestrutíveis. Ninguém vai nos parar. Quem vai parar? Quem vai deter um negócio desse? É sua mão que me para. É sua mão que me guia. É sua mão que me conduz. Eu durmo no teu colo. Quem detém isso? Quem para isso? Quem pode com um negócio desse? Pensa num ser que ficou poderoso. Pensa num ser. Aí você pensa que parou por aí? 3 meses depois ia casar uma outra menina, que hoje é missionária, já congregou com a gente. Missionária Ivete. Cria da casa, gente nossa. Nem convite eu ganhei. Mas sabe que eu não tava nem... As pessoas sentiram por mim. Mas eu não senti nada. Sabe por quê? Eu tinha agora um sonho dentro da minha alma. Uma mão me traz para junto do peito. Aqui é o seu lugar. Enquanto esse lugar for o seu lugar, enquanto o Espírito Santo levar você para o coração de Deus, enquanto o Espírito Santo te conduzir para o coração de Deus, ninguém pode te matar, ninguém pode te assassinar, ninguém pode acabar com o teu ministério, ninguém pode acabar com a alegria de servir, ninguém pode acabar com a alegria de você ver os frutos da tua vida, de você ver os frutos dos teus filhos prosperando na terra.
Eu sei que essa palavra veio do céu para as nossas vidas. Sabe por que eu sei que veio do céu? Porque isso são coisas que estão dentro de mim há muitos anos, que não causam dores, e que hoje o meu amigo, a minha pessoa, a pessoa que eu não posso viver sem, a pessoa que é minha pessoa porque me convence dos meus erros, me convence que eu sou orgulhosa, manhosa, difícil. O que me guia e não me deixa se perder, não me deixa ficar tão desbaratinada, tão, sabe? Que quando eu pareço que vou me perder, quando eu pareço que não tenho rumo, ele me pega e me traz pro coração de Deus. Vem cá. Escuta a batida do amor do Pai. Escuta o que o Pai pensa a respeito de você. Ele te ama. E Ele te ama de um jeito, menina. Ele te ama de um jeito. Ele te ama de um jeito. Ele te ama de um jeito. Foi para Ele que você fez. É para Ele que você vive. É por Ele que você respira. É por Ele. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração. Ele nos conduz pelos caminhos da vida. Ele é minha pessoa. Porque Ele me consola. O Espírito Santo é minha pessoa. Porque Ele me consola. Uma vez, uma aula na faculdade, o professor deu um significado de consolo, que é quando alguém te pega no solo, quando você está na lona, quando você está no chão, quando você está num estado de angústia, ó, aí vem alguém e se abaixa lá no solo, até que você tenha força o suficiente para ficar de pé. Que transfere para você o calor, a força, a vida, o vigor, e você recobra as forças e levanta. O Paracletos, que toma o seu lugar quando você não tem força para se defender. Quando você não sabe o que falar, ele fala por você. Quando você não tem defesa, ele defende você. O Consolador, que entende as suas angústias, que entende as suas dores, que entende as suas aflições. Como eu estava dizendo para vocês, do período difícil que eu tive no luto da minha mãe, porque era muito complicado para mim entender o processo de me alegrar de novo, assim. Poxa, eu fiquei tanto tempo cuidando, porque desde os 17 anos eu vim morar em Santos e logo a gente já começou a trabalhar na obra. Com 23 anos eu já pastoreava a igreja. E eu ficava pensando assim, poxa, quantas noites eu fui pro hospital com mãe dos outros. Eu ficava pensando, só eu caladinho, não falava pra ninguém. Poxa vida, Senhor, eu devia ter ido mais na minha mãe. Eu ficava, sabe assim, e isso foi muitos dias, foi muitas noites, muitas madrugadas. O processo demora. E eu tinha uma agenda que eram, acho que 10 dias depois da morte da minha mãe. E essa igreja é em Bertioga, e eles estavam acompanhando, desde a minha viagem para Goiás, para
quando a minha mãe estava doente. Os 11 dias que a minha mãe ficou na UTI, eu fiquei lá. A igreja ficava intercedendo. E quando eu voltei, quando a cabeça melhorou um pouco, eu ficava ligando para a pastora para cancelar. Eu não tenho condições. E a pastora dizia assim: não, você tem que vir. Você lê a Bíblia. Você fala que você está aqui. Isso é o suficiente. Tá bom. Quando foi no dia mesmo, eu tava muito esquisita. Sabe assim? Porque eu não sei explicar pra vocês, mas era como se eu tivesse a morte da minha mãe, era como se eu tivesse ficado fechado um ciclo e eu tivesse amadurecido tudo de uma vez, como se a história fechasse. É uma coisa que é inexplicável, tamanho foi a dor. E aí eu falando com a pastora, e ela: não, você vem, você vem. E teve uma hora que eu botava uma roupa e falava: não, essa roupa tá muito alegre, eu não vou botar isso. Aí eu botava essa roupa: não, essa eu não quero. Sabe quando você não quer nada? Eu não queria nada. Aí teve uma hora que eu abri, eu já contei isso. Eu botei meu sapato, eu tirei o sapato, que eu queria tirar aquela roupa. Aí eu arranquei o sapato do pé para poder a roupa sair. Peguei o sapato, coloquei aqui do lado na cama e abri o guarda-roupa para ver o que eu queria pegar, mas depois eu desisti e fechei com toda a força. E falei assim para Deus: ela não pode cancelar a agenda. O Senhor não pode convencê-la a cancelar a agenda hoje só para eu ficar quieta? Poxa, eu pedi para o Senhor só para ela acordar para mim ver. E o Senhor não acordou. Por que ela não pode ficar frustrada que eu não possa ir também lá? Eu posso dizer não para ela. E bati a porta do guarda-roupa com bastante força. É como se eu estivesse dizendo para Deus: não é só para mim. Só vale para mim. Aí, tipo assim, na mesma hora, sabe, você já fica... dói, porque você tá em conflito. Aí nós somos. Chegou lá, eu preguei o que tinha de gente de luto, gente que perdeu o filho que tinha 20 dias, gente que tinha perdido a mãe. Parecia que todas as pessoas que estavam sofrendo as mesmas dores que eu estavam ali naquela noite. Meu Deus, eu fui um instrumento de Deus ali naquela noite. Sabe quando você está sentindo o nada, mas o nada é o tudo de Deus ali naquela noite? Pois era isso. O que é de pessoas que me abraçavam e diziam: Deus falou comigo. Olha, duas filhas que tinham perdido a mãe, elas disseram: a gente não tinha mais lágrima. E Deus veio falar com a gente nessa noite. A mãe que tinha perdido a filhinha de 21 dias, ela disse: eu não sabia. Eu estava me sentindo muito pecadora, muito desgraçada. E Deus usou a senhora. Sabe, assim, foi uma noite memorável. Só quando a pastora foi orar por mim, Deus já começou. Que ela falou assim: quero chamar aqui a pastora Raquel. Essa mulher forte, ela é de Deus, acabou de perder a mãe, mas está enfrentando com uma coisa poderosa, uma coisa... Gente, olha isso é um exemplo para nós. Eu já me senti constrangida, que eu fiquei pensando assim: meu Deus do céu, eu tô aqui em pedaço. Como é que Deus faz isso? Né? Porque Deus é lindo, Ele não tinha vergonha. Por isso que o Espírito Santo é minha pessoa, Ele é meu consolador. Ele é meu consolador, você está entendendo? Aí quando eu acabei de pregar, atendi um, atendi outro. A pastora, meu filho queria comer pizza, porque lá tem uma pizza lá num lugar maravilhoso. Aí a pastora falou para esperar, eu tô lá esperando. Aí vem uma moça simples, e me abraçou.
Aí ela me abraçou e ficou abraçada, tipo assim, eu não sei contar de tempo, mas um tempo. Um tempo que você pensa assim, eu tenho que soltar, né? Já deu, minha filha. E ela continuou abraçada. Daqui a pouco ela começou a falar, eu te amo. E minha mente começou a contar, automático. E ela falou, eu te amo 7 vezes. Quando falou 7 vezes, parou. Na mesma hora eu sabia que era Deus. Quando eu sabia que era Deus, que era o Espírito Santo, pronto, eu me entreguei. Eu sabia que era Ele. Ninguém precisou falar, eu sabia, é o Espírito Santo. E quando eu entendi que era Ele, eu comecei a chorar. E ela disse assim, o Espírito Santo usando ela disse assim, eu vi. Eu estava lá no quarto com você. Eu ouvi a sua dor. Ele não disse assim, eu ouvi quando você bateu a porta no guarda-roupa. Ele disse, eu ouvi a sua dor. Eu ouvi a batida da sua dor. Ah, eu sentei junto com os seus sapatos. Quando ela falou assim, eu cheguei, sabe quando alguém te empurra? Eu só não caí porque Deus não deixou. Parecia que alguém tinha me empurrado. Porque eu achei o detalhe do sapato sobrenatural. Porque quando ela falou, minha mente foi, eu botei o sapato, fui eu que botei o sapato do lado. Eu sentei junto dos seus sapatos. Eu vou te fortalecer. Eu não vou te deixar. Eu te levantei para gerar vidas. Eu te levantei para ser mãe de povos, geradora de vidas. E aí Deus foi falando. Eu só sei que eu saí daquela Bertioga tão curada que quem me via, só quem me conhecia muito, para saber que eu estava de luto. Mas eu estava tão cheia do Espírito Santo, que foi a época que eu mais preguei, que eu mais fui para congresso, que o Espírito Santo mais me usou para consolar pessoas. O Espírito Santo é minha pessoa, porque Ele é meu consolador. Porque muitas pessoas que diziam que ia ficar comigo, não ficou. Porque muitas pessoas que diziam que não ia me machucar, me machucaram, me frustraram. Mas a minha pessoa, chamada Espírito Santo, Ele me consola. Mesmo no dia que eu faço, sabe, coisas que Deus podia dizer, eu vi o que você fez, que coisa feia. Você bateu a porta, aquilo que você fez foi malcriação. Mas Ele disse, não, eu vi a batida da sua dor. O nome daquilo é dor. O nome daquilo é dor. O nome daquilo é luto, é dor. Eu não vou te deixar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quantas vezes você quiser, eu falo, eu te amo. Porque eu sou sua pessoa. Eu sou o seu consolador. Eu podia contar para você inúmeros casos, inúmeros momentos, que a minha pessoa, que o meu amigo, ele não me deixou. Que ele foi lá no chão, onde eu não tinha mais força, e me pegou de lá e me trouxe de lá. Esse Espírito é o que Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 8. Ele habita em nós e Ele testifica em nós que nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros e temos a graça de chamarmos o Senhor de Abba, Paizinho.
É por isso que a gente não se perde, é por isso que a gente não se destrói, porque a gente tem uma pessoa que a gente se relaciona, uma pessoa que a gente tem comunhão, uma pessoa que sente a nossa dor, uma pessoa que não nos deixa, uma pessoa que está conosco. É por isso que nós chamamos Deus de Pai. Porque esse Espírito testifica dentro do nosso espírito. Lê Romanos 8. Pode ler o capítulo todo. Pode ler o capítulo todo. Isso que eu estou citando para vocês é a partir do versículo 13. Mas você pode ler o todo, versículo 16. Pode ler todo, capítulo 8. Esse mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando você está sentindo nada, ele vem: ei, você é filha. Você tem um pai lá no céu cuidando de ti. Um pai que se importa com as suas dores. Como está Isaías 63, ele não fica indiferente. Ele sente todas as suas dores. É Ele que te levanta, é Ele que te guia. É Ele, o anjo da sua presença, que te livra, que te salva. Ele é sua pessoa. Ele é seu amigo. Ele é seu ajudador. Eu quero que você traga a memória, enquanto nós vamos ouvindo essa canção, tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Nos momentos que você pensou que estava tudo perdido. Bota bem pertinho aqui, Thalita, vai ficar bem alto. E põe no começo. Nos momentos que você pensou que estava tudo acabado. O Consolador foi lá no solo, foi lá no chão. Foi lá no buraco, literalmente. Paracletos, o advogado que defende a sua causa. E pegou você no colo. E foi no colo dele, como diz a Silvana. Foi no colo dele que a senhora dormiu. Aleluia. Ele é minha pessoa. Porque eu não sei ser mãe sem ele. Eu não sei ser boa nem pra mim sem ele. Ele é minha pessoa. Porque Ele me levou até Jesus. Ele me mostrou o Salvador. Ele me apontou a cruz, Ele me apontou o Calvário. Ele me mostrou que desgraçada que eu era. Que pecadora que eu era. Ele me mostra todo dia que sem Jesus eu não sou nada. Ele é minha pessoa. Porque Ele me mostra o meu futuro. Ele me mostra. Casada com um cordeiro num céu de glória. Ele é minha pessoa. Porque Ele me mostra o céu me esperando. O Pai me recebendo. Seja bem-vinda, filha amada. Ele é minha pessoa porque Ele grita comigo: ora vem, Senhor Jesus. O Espírito diz comigo: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele é minha pessoa. Porque Ele é amigo do meu noivo. Ele é minha pessoa. Que todo dia Ele traz o céu para dentro do meu coração, cara. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Ele é minha pessoa. Pessoa do meu relacionamento. Ele cuida dos meus irmãos lá em Goiás, lá em Minas, e cuida de mim aqui.
pessoa.